Olá, seja muito bem-vindo à Inova Educação, sejam bem-vindos ao nosso curso de extensão especificamente voltado para o contrato agrário. Hoje nós aprenderemos um pouquinho sobre os dois principais contratos típicos, que são os contratos de arrendamento rural e o contrato de parceria rural. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Eu sou advogada, sou especialista em direito do agronegócio, sou advogada há 7 anos, sendo que nos últimos 2 eu me dedico exclusivamente à defesa do produtor rural. Além da minha especialização em agronegócio, também sou especialista em direito contratual, em gestão e negócios jurídicos, então eu acho que esse curso vai ser bem produtivo para que nós possamos compartilhar os conhecimentos, algumas experiências, ou falar para vocês aqui tanto quais são as definições desses contratos, qual é o entendimento do STJ nesse sentido, alguns pontos específicos e como que nós podemos fazer um contrato mais seguro para o nosso cliente produtor rural. Então vamos lá. Primeiramente aqui, leitura obrigatória, que é o Estatuto da Terra e o Decreto 59566. Vocês vão aqui observar que a maioria dos artigos que eu irei falar nessa aula, eles estão nesse decreto, que é o 59566 de 66. Vou deixar na íntegra aqui no PDF para que vocês consigam acompanhar. Peço também para que, se possível, vocês vejam um PDF complementar que eu coloquei aí nos arquivos, porque nesse curso de extensão, como nós falaremos bastante definições, então eu precisarei ler alguns artigos e é bom que vocês acompanhem também aí a legislação, tá bom? Como já foi adiantado, nesse curso nós trataremos apenas dos contratos típicos, porque os contratos atípicos, que são os contratos inominados, são uma infinidade de contrato e não são tão comuns assim, vai muito de cada região, são contratos mais locais. Então, coloquei aqui o comodato, compra e venda de fazenda, compra e venda de produção, compra de fornecimento de cana-de-açúcar, contrato do FICA, que aí é muito de uma determinada região, empreitada, compasco. Então, esses contratos atípicos não iremos falar nessa aula, apenas os mais importantes, que são o contrato de arrendamento rural e o contrato de parceria rural. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre as definições. Primeiramente, esse curso seria voltado apenas para algumas dicas para deixar o contrato um pouco mais seguro, para que você consiga atender melhor o seu cliente. Mas eu não sei se você tem um conhecimento mais apurado nessa parte de direito contratual. Então eu vou falar aqui algumas coisas, mais de uma forma superficial, para que vocês consigam entender tanto a parte geral quanto depois quando nós adentrarmos a parte específica, tá bom? Então, alguns pontos eu não vou aprofundar muito, porque são termos mais gerais, leitura da legislação, algumas definições, conceitos, mas o que foi importante aqui, os pontos principais, eu irei pontuar para vocês. Então, antes de tudo aí, vamos falar um pouquinho sobre o objeto do contrato, que é o imóvel rural. A finalidade desse contrato é o uso e a posse temporária. Eu já vou adiantando para vocês aqui que o contrato de arrendamento rural e o contrato de parceria, eles são bem semelhantes, mas a diferença são os riscos, que enquanto o contrato de parceria rural, o risco ele é integral do arrendatário, no contrato de parceria o risco é compartilhado. Além do risco, também a tributação é diferenciada e aí tem algumas regrinhas específicas para cada um. Quando for algo diferente, pode deixar que eu vou pontuar para vocês. O contrato de arrendamento ele é um pouquinho mais extenso, é o que mais é recorrente no dia a dia, por isso que nós passaremos aqui uma boa parte da aula falando sobre eles. A natureza jurídica dos contratos, eles são bilaterais, porque têm obrigações recíprocas para ambas as partes, são onerosos, porque vai onerar aí, as duas partes eles suportam a redução patrimonial, enquanto o arrendador ele vai suportar a redução ali de perder uma parte, de ceder uma parte da sua terra, o arrendatário ali vai dispor de uma prestação que é o pagamento, então os dois acabam tendo essa parte aí onerosa, enquanto um a propriedade, o outro essa parte financeira. Eles são consensuais, claro, tem que haver consensualidade ali na elaboração do contrato. São contratos não solenes justamente por não existir uma forma especial para sua celebração. É importante falar também sobre os princípios gerais do contrato, os princípios que vão reger ali a relação contratual, não só nos contratos de arrendamento rural e no contrato de parceria, mas também nos contratos atípicos, aqueles que nós não falaremos nesse momento. Então, coloquei aí para vocês acompanharem na tela o princípio da autonomia da vontade,
As partes elas têm liberdade para contratar, para pactuar ali as cláusulas que forem inerentes à atividade, que também forem mais confortáveis para cada uma. Claro que não pode extrapolar ali o direito de nenhuma das partes, não pode ferir a legislação, não pode ir contra o entendimento dos nossos tribunais, mas tirando isso, que não contrariar ali a legislação, aos costumes, a outros princípios gerais do direito, as partes são livres para contratar e para negociar o que for melhor para elas. Da força vinculante também coloquei aí para vocês. O contrato ele faz lei entre as partes, então a partir do momento que são pessoas maiores, capazes, que têm esse discernimento, têm essa capacidade de fazer uma aceitação, de formular um contrato, de realizar um negócio jurídico, esse contrato aí tem força vinculante, as partes precisam cumprir as cláusulas que estão ali determinadas e que foram previamente ajustadas. Falei também aqui um pouquinho sobre o princípio da relatividade das convenções, que o contrato ele cria essa obrigação entre as partes, e terceiros estranhos ao contrato, geralmente eles não são afetados pelas cláusulas. O princípio também da proteção de quem trabalha ao campo, esse princípio que ele é bem importante, depois nós vamos linkar esse princípio com algumas proibições, o que não pode acontecer no contrato de arrendamento. Porque esse princípio ele visa proteger aquele que é mais vulnerável. Então presume-se que o arrendatário ele é a parte mais vulnerável, justamente porque o arrendador ele é o dono da terra, ele geralmente tem um poder aquisitivo maior, um poder de influência maior. Então existe um princípio que é basilar na relação contratual agrária, que são os princípios, que é o princípio de proteção para quem trabalha no campo. Então tanto o arrendador quanto o trabalhador rural que está ali no dia a dia, trabalhando, preparando o solo, plantando, eles são protegidos por esse princípio, justamente visando aí uma relação mais justa, mais equilibrada para as partes envolvidas. O princípio da conservação de recursos naturais e proteção ao meio ambiente, vocês vão perceber depois que um pouquinho mais à frente, se houver a quebra, se não for respeitado esse princípio, inclusive pode gerar uma rescisão contratual. Então, o princípio de conservação dos recursos naturais e proteção ao meio ambiente é fundamental, é basilar numa relação contratual agrária. A obrigatoriedade de cláusulas irrevogáveis que visem a conservação de recursos naturais. Lembrando que os recursos naturais eles podem ser renováveis ou não, luz solar, vento, vegetais, animais, madeiras, minérios, petróleo, carvão mineral. Então, como eles são essenciais à existência do ser humano, à manutenção à vida, esses recursos naturais, sendo renováveis ou não, eles precisam ser preservados. Coloquei também aí para vocês um outro princípio, que é a proibição de renúncia de direitos pelo arrendatário ou parceiro não proprietário. Aqui é justamente visando aí esse equilíbrio contratual para que essa parte que é mais vulnerável não seja prejudicada. Então, por exemplo, aqui para que vocês consigam entender na prática, esse princípio ele vai vedar uma possível renúncia a direito quando o arrendador ele quer colocar ali no contrato que ele não vai ser responsabilizado pelas benfeitorias úteis, pelas benfeitorias necessárias. Então isso não pode, porque aí ele vai querer prejudicar e vai querer onerar mais a parte hipossuficiente. Então não pode, é proibida a renúncia de direitos pelo arrendatário ou parceiro não proprietário. A proteção social e econômica aos arrendatários cultivadores. Esse princípio é que ele ressalta a importância de garantir as condições sociais e econômicas justas para as partes envolvidas, principalmente para aquele que é mais vulnerável, que é o arrendatário que está envolvido ali no cultivo daquela atividade. Agora vamos lá. Eu falei para vocês aqui que os contratos de arrendamento rural e os contratos de parcerias, eles são muito semelhantes, que vai diferenciar apenas no compartilhamento de riscos e na tributação específica. Mas nós temos também aqui outras semelhanças que elas estão previstas em lei e que são importantes para que nós façamos aqui pelo menos a leitura da definição que está no decreto 59566, para que também vocês consigam aí analisar de uma forma conjunta quando nós falarmos especificamente aqui desses principais pontos dos contratos, tá? Primeiramente, os dois contratos, eles têm a mesma finalidade, que é a finalidade de posse ou de uso temporário da terra. Então está discriminado no artigo 1º do decreto 59566 de 66, que diz o seguinte:
O arrendamento e a parceria são contratos que a lei reconhece para fim de posse e uso temporário da terra, entre o proprietário, quem detém a posse ou tem a livre administração de um imóvel rural, e aquele que nele exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. Eu deixei grifado aí para vocês que a finalidade tanto de um contrato quanto de outro, eles são a posse e o uso temporário da terra. Por isso que eu falei para vocês que o que vai diferenciar um contrato de arrendamento rural e um contrato de parceria rural justamente é esse compartilhamento de risco. Por quê? Só para que vocês consigam visualizar melhor, o contrato de arrendamento rural, ele se assemelha mais ao contrato de aluguel, enquanto o contrato de parceria rural, o nome já diz que é uma parceria, ele vai se assemelhar mais ao contrato de sociedade. Então, enquanto no contrato de arrendamento rural, o arrendatário ele vai pagar ali para ter a posse ou para utilizar temporariamente aquela terra, e depois o arrendador ele não tem responsabilidade mais nenhuma com isso. Em contrapartida, no contrato de parceria, os dois, tanto o parceiro outorgante quanto o parceiro outorgado, eles vão definir como que será feito ali aquele cultivo, quais são as responsabilidades, o que é melhor ali para aquela relação contratual, o que é melhor para aquela plantação, para aquela atividade que vai ser desenvolvida. Então, tanto na hora de partilhar ali as decisões em relação àquela atividade, quanto também no compartilhamento de riscos, tanto riscos financeiros, quanto o risco ali pela atividade em si, esses riscos eles são partilhados pelos dois. Enquanto no primeiro contrato, como não é uma sociedade, não é uma parceria, cada um tem suas responsabilidades. Os dois contratos eles podem ser escritos ou verbais. Isso quem diz para nós é o legislador no artigo 11 do decreto, que diz: os contratos de arrendamento de parceria podem ser escritos ou verbais. Só que nos contratos verbais, como não foi nada determinado ali, não foi reduzido a termo, se não for possível provar, serão aplicadas aí as condições do artigo 13. Então, se não foi definido nada especificamente, se houver algum impasse, não houver uma prova testemunhal, não houver uma prova documental, vai ser definido ali o padrão da cláusula 13 deste decreto, que nós veremos um pouquinho mais à frente. Contratos, tanto um quanto o outro, independentemente do seu valor e de sua forma, eles podem ser provados através de prova testemunhal. Aí nós conseguimos ver essa previsão no artigo 14 do mesmo decreto. E também os quatro, na verdade, né? O arrendador, o arrendatário, parceiro outorgante, parceiro outorgado. Então, tanto no contrato de arrendamento rural quanto no contrato de parceria, eles têm acesso ao crédito rural. Vamos ler aqui o que diz o artigo 51. Poderão habilitar-se ao crédito rural extraído pela Lei número 4.829, de 5 de novembro de 1955, e sua regulamentação, o arrendador, o arrendatário, parceiro outorgante, parceiro outorgado, desde que explorem o imóvel rural em conformidade com as exigências mínimas deste regulamento. O que é bem importante aqui, falando rapidamente, já foi aprofundado no nosso primeiro curso aí de como advogar na advocacia do agronegócio, mas falando um pouquinho aqui rapidamente, o crédito rural ele é essencial para o produtor rural, para aquele que trabalha no campo, porque é uma atividade que é desenvolvida a céu aberto. Então, antes de tudo, antes de nós lidarmos aí com essas dificuldades do campo, o produtor rural ele já compra no crédito, porque ele vai desenvolver ali uma atividade para depois colher, depois de 6 meses, 1 ano. Existem atividades aí que tem um cultivo bem demorado, como por exemplo aí a laranjeira, para que ela comece a dar fruto, no mínimo aí são 24 meses. Então imagina, ele planta agora, se ele vive só daquilo, para colher daqui a 24 meses. Tem atividades que são desenvolvidas em 5 anos, em 7 anos, que nós veremos aqui um pouquinho mais para frente. Então não tem como ele desenvolver, ele começar agora esse processo para colher daqui a tanto tempo e ter esse recurso aí para pagar trabalhadores, pagar toda essa mão de obra, puxar o sustento aí da sua família, se for uma atividade desenvolvida ali no seio da sua família. Então, geralmente, o produtor rural, ele tem essa necessidade de pedir um crédito aí para o governo para conseguir fomentando ali aquela atividade. E é por isso que o nosso governo, independentemente de quem está no poder, quem entra, quem sai, sempre tem aí políticas públicas com taxas muito menores aí de 5%, 4%, 3%, dependendo aí se for um pequeno produtor e tiver um olhar mais sensível
para essa parte mais sustentável, para esses alimentos mais orgânicos. Então, geralmente aí tem taxas de até 3%, aí algumas taxas de linhas de crédito de custeio do Pronaf. Então, é bem importante aí que nós nos atentemos a isso, que tanto arrendador, tanto arrendatário, tanto parceiro outorgante, parceiro outorgado, eles têm direito a essas políticas públicas, especificamente ao acesso ao crédito rural. Agora, o que deve conter nesses contratos? Bom, esse tema do que deve conter ou não nos contratos, ele é muito básico, não é o nosso foco inicialmente aqui abordar nessa aula, porque nós falaremos apenas os principais pontos, o que traz mais demanda e que também aí quais são os maiores impasses no campo, mas eu vou falar aqui bem rapidamente, letra de lei, é só ler o artigo 12 do decreto 59566 de 66. Então, basicamente, os contratos escritos deverão conter as seguintes indicações: o lugar, data de assinatura do contrato, nome completo, a identificação das partes, né? O endereço dos contratantes, as características do arrendador, do parceiro outorgante, do parceiro outorgado, se é pessoa jurídica, se é pessoa física, as características do arrendamento. Isso aqui é bem importante, as características do arrendamento, porque mais à frente vocês vão perceber que, inclusive, se houver a destinação do arrendamento ela for trocada, é cabível, inclusive, o despejo e rescisão contratual. Então, não pode trocar a finalidade daquele arrendamento. Então, é importante que esteja discriminado o que vai ser feito ali naquela terra, quais são as diretrizes, o que pode, o que não pode, as limitações ali geográficas da propriedade. Então, é bem importante que coloque tudo isso no contrato de arrendamento rural. O objeto do contrato, né, o arrendamento, o tipo de atividade de exploração e destinação do imóvel de bens, qual a destinação que vai ser dada ali para aquele arrendamento, para aquela terra, identificação do imóvel, número do registro, que é importante fazer uma checagem aí dos cadastros obrigatórios, se a propriedade está documentada, se está registrada, se tem alguma pendência. É importante que tudo isso esteja discriminado no contrato de arrendamento, descrição da gleba, colocar a localização do imóvel, os limites, quais são os confrutantes, a área os hectares ali, a área que vai ser ocupada. Então, é bem importante colocar tudo isso aí determinado na característica, na hora de definir o contrato, as características do contrato de arrendamento rural. O prazo de duração, o preço do arrendamento, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essas limitações. Partilha de frutos, se for contrato de parceria, partilha de frutos, produtos ou lucros havidos, cláusulas obrigatórias, o foro do contrato, a assinatura, as testemunhas. Então, tudo isso aí que é padrão de qualquer contrato, colocar tudo discriminado, mas cuidar bastante, que o que eu posso chamar atenção para vocês aqui nessas características é justamente a finalidade do contrato de arrendamento, porque às vezes a pessoa vai arrendar ali aquela terra e depois ele vai trocar a finalidade. Quando o arrendador chega, está sendo desenvolvido outro tipo de atividade que não tem nada a ver com o que foi inicialmente contratado, e justamente pelo risco, por essas responsabilidades aí de quem tem uma propriedade rural tão restritivas, é importante que o arrendador esteja sempre de olho nisso, porque se de repente ele verificar ali que está sendo feita ali uma destinação totalmente diferente do que foi autorizado, ele pode já tomar as medidas cabíveis, sem prejuízos também, claro, das perdas e danos se houver. Enfim, falamos rapidamente aqui sobre alguns conceitos, sobre alguns princípios. Não é o tema da aula, mas eu quis aprofundar um pouquinho mais para vocês, para que vocês consigam visualizar aí quando nós formos tratar sobre os contratos especificamente, sobre os contratos de arrendamento, sobre o contrato de parceria rural, porque muitas vezes no campo acontece a partir do momento que é cometida aí algum tipo de infração, descumprimento de alguma cláusula contratual, esses princípios aqui servirão também como fundamento para que vocês consigam aí fundamentar a petição de vocês, de repente até uma tutela de urgência, uma medida aí antecipatória. Então foi muito importante falar essa parte geral, mas agora falaremos especificamente do contrato de arrendamento rural e do contrato de parceria.